Olá, eu sou a Andréia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de inglês. Então, nesse primeiro slide, nós vamos ver o que nós vamos estudar hoje. Então, vai aparecer aí para vocês, nesse primeiro slide, o que nós vamos estudar. Vai ser umas questions, né? O verbo to be na forma interrogativa. Nós vamos analisar e também vai ter com a resposta, como que eu posso dar a resposta para as perguntas com o verbo to be na interrogativa. Algumas com short answers, né, resposta curtas, e algumas mais incrementada, resposta mais incrementada, com mais algumas coisas. Analisar um pouquinho mais e esticar um pouquinho mais a resposta. Então, são questions, perguntas, com o verbo to be na interrogativa. Então, já no próximo slide, vai aparecer aí para vocês algumas questions, né? E answers também, né? Como está aí no título, questions and answers, perguntas e respostas. Então, são as questions and answers, perguntas e respostas. A gente já estudou o verbo to be na interrogativa, então você já vai lembrar, você que já vem acompanhando a gente nesse canal, nas aulas de inglês, vai lembrar, mas eu vou já dando uma pincelada para você relembrar, para trazer na sua memória como que eu faço essa pergunta com o verbo to be na interrogativa. Porque mais para frente nós vamos utilizar também em texto, então quero que fique bem fresco na sua memória para você ter mais facilidade, tá bom? Nas próximas aulas. Então vamos analisar começando com a primeira frase. Então já aí na primeira frase nós temos Are you in this class? Aqui para você analisar o verbo to be na interrogativa, como que nós fazemos a frase ficar na interrogativa? Relembrando, nós colocamos o verbo na frente, que é o are, e depois vem o pronome, que é o you. Então, assim que a frase fica na interrogativa. E na tradução aqui você está nessa classe, você está nessa classe. Então, na afirmativa seria o pronome antes e o verbo depois, né? Então seria o you are. E na interrogativa eu inverto, né? Eu coloco o are primeiro e depois o you. Então o verbo primeiro e depois o pronome. Daí ela se torna uma interrogativa. Então fica Are you in this class? Are you in this class? Você está nesta sala. Então, ela se tornou uma interrogativa. Daí, qual a resposta que eu posso dar para essa frase, para essa pergunta? Yes, I am. Sim, eu estou. Então, a pergunta é, Are you in this class? Yes, I am. Posso dar essa resposta. Sim, eu estou. Tá bom? Então, só relembrando para vocês. Então, para formar a interrogativa, o verbo vem na frente e o pronome vem depois. Eu vendo que está invertido e com o ponto de interrogação, eu já sei que essa frase está na invertida, está na interrogativa. Então, eu vendo já que o verbo está na frente, opa, já acendeu uma luz, ela está na interrogativa, tá bom? Então, vamos para a próxima frase. Are you a student? Você é um aluno? Também na interrogativa. Are you a student? Daí aqui, observem que a resposta está um pouquinho mais longa, está um pouco mais esticada. A resposta, No, I am not. I'm the teacher. Aqui está um pouquinho mais esticada. No, I am not. I'm the teacher. Não, eu não sou. Eu sou um professor. Além de eu falar que eu não sou um estudante, eu estou falando o que eu sou o professor. Então, está um pouquinho mais incrementada essa resposta.
Então, vamos de novo essa segunda frase. Are you a student? Você é um aluno? No, I'm not. I'm the teacher. Não, eu não sou, eu sou um professor, tá? Então, é bom a gente praticar também a responder a resposta um pouco mais completa, tá bom? E a próxima. Is Mary a teacher? Is Mary a teacher? Mary é uma professora? Is Mary a teacher? Mary é uma professora? Yes, she is. Sim, ela é. Yes, she is. Sim, ela é. Daí a próxima, is the class hard? A classe é difícil? Is the class hard? A classe é difícil? Eu poderia responder, no, it's not. Ou no, it isn't. Então, aqui duas formas de responder. Da forma regular, sem abreviar, no, it's not. Ou da forma abreviada, né? Or, que significa ou. No, it isn't. Não, não é. Não é difícil, né? Não, não é. No, it's not ou no, it isn't. Então, dessas duas formas eu posso estar respondendo a essa pergunta, né? Então, dessas duas formas está correta também responder, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide temos mais questions and answers. Questions and answers. Aqui eu queria fazer uma observação. Lá, questions é fácil de falar, mas answers é um pouquinho mais difícil de falar, né? Então, você já praticou como falar answers? Answers. Só queria fazer essa observação para você treinar, falar respostas que é a tradução. São questions e answers. Só essa observação que eu gostaria que você praticasse para saber como se fala respostas, tá bom? Daí vamos para a primeira frase desse slide. And I'm late. Eu estou atrasado? Uma pergunta. And I'm late. Observe que aqui eu sempre trago palavras que a gente estuda em várias aulas, que é para a gente praticar também e ficar bem familiarizado com palavras, para a gente ter uma bagagem legal de palavras, né? Se acostumar com palavras. Então, late a gente já veio falando dessa palavra, já escutou em várias aulas, que significa atrasado. Então, a pergunta, and I'm late, o verbo primeiro, and, daí o pronome I. And I'm late, eu estou atrasado? Daí a resposta pode ser, no, you're not. No, you're not. Não, você não está. Não, você não está. Daí temos uma próxima pergunta. What's your name? É uma pergunta muito simples aqui, mas muito utilizada, né, pessoal? Eu não lembro se eu já trouxe essa pergunta aqui. Não consigo me lembrar agora. Mas é uma pergunta muito utilizada, porque a gente sempre quer perguntar para a pessoa qual é o nome dela. E é uma pergunta simples e que às vezes a gente não sabe como fazer essa pergunta em inglês. Então aqui eu trago essa pergunta aqui para vocês treinarem. Quando vocês encontrarem alguém e quiser saber o nome dela. Como que você fala em inglês? What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? E a resposta, como que pode ser? My name, aqui no caso, Catherine Baker. Meu nome é Catherine Baker. Então, a pergunta é, quando você encontra alguém que quer fazer a pergunta em inglês. What's your name? What's your name? Aqui está abreviado, poderia estar falando. What is your name? Mas aqui eu trouxe abreviada. What's your name? What's your name? Qual o seu nome? A resposta, my name is Catherine Baker. Daí você coloca o nome, né, que você quiser aqui. My name is Catherine Baker, aqui no caso. Daí temos aqui a última frase, a última pergunta aqui dessa matéria de hoje. Who is the teacher? Who is the teacher? Quem é a professora? Who is the teacher? Daí poderia estar
Respondendo, the teacher is Mary Statham. The teacher is Mary Statham. A professora é Mary Statham. A professora é Mary Statham. Então, aqui, essa aula foi uma pincelada no que a gente já vem aprendendo, e eu trouxe também essa frase que eu não consigo lembrar se eu já trouxe, mas muito importante, que é perguntar qual é o nome da pessoa, que é muito importante a gente saber, né? Então, se eu não trouxe ainda, hoje eu trouxe isso para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa aula, dê um like, compartilha e se inscreva no canal também. E eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir esse vídeo.